E aí, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa revisão definitiva. O nosso grande objetivo aqui é dominar de vez aquela base de design gráfico para nossa prova de planejamento visual. Como alguém que suou a camisa junto com todo mundo no laboratório, a ideia deste nosso guia de estudos é traduzir todo aquele trabalho prático, sujo de tinta e pó de madeira, em conceitos teóricos bem afiados. Bora começar? Dando uma olhada rápida na nossa rota de hoje, a gente vai passar pelo fim do gosto pessoal, ideação e pensamento visual, sintaxe na nossa famosa string art, frotagem e contraste de superfície, o design como uma solução totalmente intencional e, para fechar, um guia prático para a prova. Tópico 1. O fim do gosto pessoal. Mudança de mentalidade. Olha, o ponto crucial de todo esse nosso primeiro trimestre é justamente a transição de mentalidade. A gente precisa deixar de lado o gosto pessoal. Sabe aquela velha história de que gosto não se discute? Pois é, mas design a gente avalia sim. A grande sacada é desenvolver um olhar técnico e super objetivo. É exatamente esse olhar treinado que permite bater o olho numa peça e dizer com clareza se a comunicação realmente funciona ou não. Tópico 2. Ideação e pensamento visual, gerando soluções. E como a gente gera essas soluções na prática? Com formstorming. Essa tempestade de formas é um baita de um exercício de pensamento visual. É um processo rigoroso que força o nosso cérebro a jogar no lixo as ideias automáticas e aqueles clichês preguiçosos, obrigando a mente a cavar mais fundo em busca de conceitos originais e com muito mais nuance. É exatamente essa a lógica por trás daquele nosso exercício maluco das 100 iterações. Lembra? Ele provou por A mais B que desenhar o mesmo sujeito dezenas de vezes é literalmente o único jeito de esgotar o óbvio. Só depois de desenhar muito é que a gente alcança territórios inovadores e consegue sintetizar a mensagem numa abstração geométrica mínima e super pura. Tópico 3. Sintaxe visual na string art, do físico ao abstrato. Agora, a nossa oficina prática foi onde a mágica realmente aconteceu, ilustrando de forma brilhante a gramática exata da comunicação visual. É muito louco ver a teoria abstrata ganhando forma no mundo real, usando só madeira, prego e fio tensionado, né? Aí vai uma dica de ouro, pessoal. Na hora de estudar, a melhor estratégia é sempre ancorar essas definições teóricas naquilo que a gente fez com as mãos lá no estúdio. A cabeça do prego que a gente martelou é o ponto, a posição exata no espaço. O fio tensionado é a linha, um ponto em movimento conectando as coisas. E aquele cruzamento denso de fios que separou a figura do fundo é o nosso plano, ou superfície. Fazendo essa associação física, não tem como errar. Ah, e a gente não pode esquecer daquele papel quadriculado que colamos na madeira antes de começar a martelar. Aquele papel serviu como nosso grid. É uma grade de diagramação, basicamente um guia invisível que garantiu que tudo ia ter alinhamento, proporção e equilíbrio no final. Sabendo de tudo isso, vamos aplicar essa lógica direto na primeira questão de revisão proposta pelo professor. Só para a gente entender exatamente como o raciocínio da prova funciona na prática. A questão pede a sequência de elementos desde a marcação exata, passando pelo trajeto do fio até o cruzamento. Bom, fazendo a engenharia reversa do nosso trabalho de estúdio, a resposta salta aos olhos. Ponto, linha e plano. Fica óbvio. O prego marca o ponto, o trajeto do fio esticado é a linha. E aquela cobertura densa que esconde a cor da madeira, formando uma área contínua, é o plano. Simples assim. Tópico 4. Frotagem e contraste de superfície e composição textural. Trazendo essa tabela comparativa para o nosso resumo, a gente tem um verdadeiro mapa para não se perder. A grande diferença aqui é entender que a textura tátil é o que a gente sente no toque físico da coisa, tipo a casca de uma árvore de verdade. Já a textura visual é só uma representação gráfica que a gente vê no papel. A sacada genial da técnica de frotagem criada lá em 1925 pelo Max Ernst é justamente friccionar o lápis para capturar uma textura tátil real e transformar isso em uma textura visual pronta para ser usada no nosso design. E entender como a textura funciona ajuda demais a resolver a nossa segunda questão prática. Imagina a criação de um cartaz de evento. A pessoa usa um fundo todo rugoso, feito com frotagem, mas coloca as informações do texto dentro de um quadrado liso, clarinho e sem textura nenhuma. Qual é a lógica por trás disso? O ponto central é que aquele quadrado liso em cima do fundo rugoso não é nenhum acidente de percurso ou escolha aleatória. O nome disso é contraste de superfície. É uma decisão estritamente técnica, pensada de propósito para separar a figura do fundo e garantir que as pessoas vão conseguir ler a mensagem rapidamente.
Então, a resposta certinha para a questão é uma organização racional e intencional, utilizando o contraste de superfície para dar legibilidade à mensagem. Isso prova que nada na peça gráfica é aleatório. Toda escolha serve a um propósito de comunicação. Tópico 5. Design como solução intencional, a grande teoria. E isso nos leva à filosofia central de toda a disciplina. Autores clássicos como Kandinsky e Munari bateram muito nessa tecla. A composição visual nunca é só jogar elementos no papel e torcer para a inspiração dar conta do recado. A comunicação visual é sempre intencional. É a organização hiperracional das coisas para solucionar um problema real de comunicação. Tópico 6. Guia prático para a prova. Estratégias de sucesso. Para fechar a nossa sessão, a gente precisa falar de 3 armadilhas clássicas que muito estudante cai e que nós vamos passar longe. Primeiro, nunca confie no gosto pessoal na hora de responder. Sempre confie na sintaxe técnica. Segundo, não é para simplesmente olhar para a imagem da prova, é para ler a imagem, como se fosse um parágrafo de texto denso. E terceiro, jamais esqueça que toda peça tem um objetivo intencional por trás. E preste atenção, quando vier aquela questão dissertativa exigindo justificar o design, é só seguir este passo a passo cirúrgico. Passo 1. Identifique os elementos visuais da imagem, seja ponto, linha ou textura. Passo 2. Procure a estrutura invisível, o famoso grid. Passo 3. Analise como o contraste de superfície garantiu a leitura. E o passo 4. Justifique como tudo isso resolveu o problema de comunicação da peça. Usando essa receitinha, a resposta dissertativa fica tecnicamente impecável. Prontinho, galera. Confiem em todo aquele processo longo que a gente teve no laboratório e mantenham esse olhar técnico bem focado. E para deixar todo mundo pensando antes da avaliação, fica a grande provocação final. Se o design gráfico é uma linguagem, será que finalmente chegou a hora de parar de apenas olhar para as figuras e começar de fato a falar sintaxe visual técnica? Um excelente estudo para todo mundo e a gente se vê na prova.